Bom dia a todos. Nós vamos dar início agora à nossa sessão do dia 27 de maio de 2021, turno da manhã, da primeira turma ordinária da quarta Câmara, da terceira sessão. Vejo que o colégio se encontra completo, temos fórum regimental para dar início à sessão. Então, nós iremos para a verificação da pauta de julgamento e temos um pedido de sustentação oral, item 146 da pauta. Então, nós iremos dar a preferência para esse processo e depois retornamos à ordem normal. Eu solicito o apoio administrativo para fazer a convocação do patrono. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Oswaldo? Seu impedimento é Savino Delbene e Schenker, né? Mais algum? São todos os últimos a partir do... Peraí. Não, a aliança, a dúvida se essa aliança eu estou impedido, não estou impedido, mas meu impedimento é do... Savino e Schenker, eu tenho certeza. Eu não sei se... Deixa eu olhar aqui rapidinho, então, no e-mail que você passou. ABC também. ABC também. Essa MTI, eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Presidente, qual foi o item da pauta que a gente está agora? Vai para o 146? Vamos agora para o 146. O 145 também é da MSC. Só que, não sei, aí o Ronaldo vai explicar. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia a todos, senhores. Como vai? Seja bem-vindo à turma. Bem. Muito obrigado pela gentileza. Doutor Leonardo, o senhor está representando a empresa MSC Mediterranean Shipping. É o Exatamente. item 146 da pauta. Perfeito. O recorrente também tem um processo do item 145, não foi pedido sustentação para esse processo, mas eu acredito que deve atingir os dois, né? Na verdade, eu não sou patrono desse outro processo, presidente, então eu nem poderia me manifestar sobre ele. Eu só sou o patrono do 146. Ah, tá. Tudo bem. Tá entendido agora, então. Doutor Leonardo, o processo está sob relatoria do conselheiro Ronaldo. Ele vai fazer a leitura do relatório. Em seguida, o senhor terá 15 minutos para fazer a sua exposição. E, então, o doutor Ronaldo irá concluir com a leitura do seu voto. Após isso, nós iremos iniciar o regime de debates. E aí, nesse momento, o senhor poderá se manifestar caso o senhor tenha algum esclarecimento que seja exclusivamente sobre fatos. Tudo bem? Perfeitamente, senhor presidente. Muito obrigado, então. Com a palavra, o conselheiro Ronaldo, relator do processo. Presidente, eu tinha aberto aqui o 145, termina com 07. Esse termina com 54, né? Já está aberto aí, já está na pasta. Bom dia a todos. Cumprimentar aí o advogado da empresa. E vamos direto ao relatório. É um auto de infração e multa por violação de obrigação acessória. São várias multas, né? Então, vou fazer um resumo aqui, que é uma matéria bem conhecida de todos, e como o patrão da empresa está aí, ele poderá complementar. Então, o presente auto de infração, no valor de R$ 65 mil, foi lavrado face ao descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações e executar no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o artigo 107, Decreto-Lei 66. A auditoria relata que 13 conhecimentos eletrônicos
e manifestos relacionados na descrição dos fatos e enquadramento legal foram informados em prazo inferior a 48 horas da atracação, configurando o descumprimento do prazo previsto no inciso 3 do artigo 22 da IN 800/2007. A empresa cientificada, ela alegou ilegitimidade passiva, alegou em quase todos os casos, acho que em todos os casos, que não teria prestado informação nova, mas feito uma retificação. E depois alega também denúncia espontânea. A delegacia de julgamento considerou improcedente e manteve a autuação. No recurso voluntário, a empresa alega cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e denúncia espontânea. E também as retificações, que teria feito retificação de informações. Ela pede a suspensão do crédito até o julgamento final do presente processo, que já está automaticamente deferido pela própria lei. E que o presente recurso seja provido totalmente. É esse o relatório, senhor presidente? Perfeito, doutor Ronaldo. São 9h23. Doutor Leonardo, o senhor tem 15 minutos com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Cumprimento o conselheiro relator, a quem estendo os cumprimentos aos demais conselheiros integrantes dessa egrégia turma julgadora. E 2 pontos que já foram destacados pelo conselheiro relator, eu acho que são necessários que nós destaquemos aqui em nossa sustentação. Quais sejam? É que a autuação ela ocorrida no ano de 2011, o acórdão da DRJ proferido no ano de 2013, em todos esses 2 momentos, há a confirmação de que a empresa prestou as informações. O problema é que essa retificação feita foi ou após a atracação do navio ou com a inobservância daquele prazo de 48 horas. Mas o fato é que, à época da autuação, todas as retificações correspondentes haviam sido prestadas pela empresa à hora recorrente. E aí, senhores, o que nós destacamos nos nossos memoriais foi o quê? É que, posteriormente ao julgamento pela DRJ, foi editada uma solução de consulta interna número 2 de 2016 da COSIT, que reconhece o quê? Se a prestação só um segundo, doutor Leonardo, por favor. Claro. Conselheiro Oswaldo, acho que o seu áudio está aberto. Obrigado. Desculpa, doutor Leonardo. Nada, não se preocupe. Então, em 2016, foi editada a solução de consulta interna número 2 pela COSIT, que se aplica justamente a essas hipóteses, em que há a prestação de informação extemporânea, mas anterior à autuação fiscal. Então, nos nossos memoriais, pedimos que justamente seja observado que em todas as 13 ocorrências que deram ensejo à imposição da penalidade, a empresa sim corrigiu a informação, sim as retificou, como bem destacado pelo ilustre conselheiro relator. E isso constou até do voto do acordo de primeira instância. Aqui eu peço vênia para fazer uma breve leitura. Abre aspas. Entretanto, ainda que seja o caso de retificação ou alteração das informações prestadas após o prazo mínimo previsto no artigo 22 da IN, também se caracteriza, regra geral, prestação de informação fora do prazo. E foi justamente esse elemento que a solução de consulta interna 2 de 2016 buscou afastar. Peço novamente vênia para fazer a leitura desse ato. Diz: controle aduaneiro das importações, infração, multa de natureza administrativo-tributária. A multa estabelecida no artigo 107, inciso 4º, alíneas E e F,
no caso é a linha E, do Decreto-Lei 37 de 66, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecido na Instrução Normativa 800. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Essa solução de consulta ela é posterior ao julgamento. Por isso que no nosso memorial nós trouxemos ela como um fato superveniente a ser observado por essa egrégia turma. Pela outra turma que compõe a quarta Câmara, já tivemos o reconhecimento dessa aplicação. Isso por meio do Acórdão 3402-005-302, julgado em 19 de junho de 2018, em que foi reconhecido que as alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. E faz referência à solução de consulta número 2 de 2016. Então, senhores, por essa questão de estarmos diante de um caso em que 13 ocorrências, sendo que todas elas a empresa, antes do momento da autuação fiscal, procedeu com a prestação de retificação das informações correspondentes, é que pugna a recorrente pelo acolhimento do recurso voluntário com a aplicação da solução de consulta à hipótese subjacente. Como esse é um fato que imagino que seja prejudicial aos demais, e até em respeito também ao tempo de todos, que eu vi que a pauta está grande, eu encerro aqui a sustentação e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Ok. Presidente? Ok. Eu acredito que, na sequência, eu leria o voto. O presidente parece que caiu, né? Não, tem que aguardar, né? Sim, melhor aguardar. Seria bom tentar dar uma ligada para o Lázaro, né? Deixa eu... É que ele falou que travou tudo ali, que ele estava voltando, mas não volta. Ah, você já conseguiu contato com ele por telefone? Não, ele botou no grupo. Ah. Agora voltou. Nossa, congelou tudo aqui, eu não consegui mexer nada, desculpe. Doutor Leonardo, eu acompanhei a sua exposição até a solução de consulta, qual perdi o número da solução de consulta, só que era depois da decisão. Claro. É a solução de consulta número 2, com licença. Eu vou dizer só para simplificar,
que eu também estou ciente da solução de consulta e estou utilizando aqui, na forma que o patrão da empresa está requerendo. Já estou utilizando. Então, perfeito. Vou falar dela aqui, então não vai ter nenhum problema nisso, não. Bem, então, vamos direto ao voto, então. Então, a recorrente alega como preliminar nulidade do processamento de defesa, ilegitimidade passiva, denúncia espontânea. Denúncia espontânea está já no mérito, né? E que houve retificação de informações, não informação fora do prazo. Então, o argumento da nulidade seria processamento de defesa. O argumento não prospera porque o reconhecimento de nulidade, naquele caso, citou um outro caso aí, de outro processo. Não determina nulidade, neste caso, no segundo grau, mesmo se existisse em ambos as mesmas condições factuais, o que não restou provado. De fato, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a equivalência dos fatos dos dois casos. Na cópia anexada do acordo citado, verifica-se que a decisão da DRJ pela nulidade, naquele caso, fora fundamentada na irregularidade na descrição dos fatos, que entendeu estar incompleta, mas aqui tal não se verifica. A mesma turma e mesma relatora que acolheram a preliminar de nulidade no acordo 7.31.673 rejeitaram no acordo hora recorrida. Quer dizer, tem um argumento de nulidade aqui, mas o fundamento é a nulidade decretada em outro processo pela DRJ. Só que eu não vi equivalência das condições. Muito bem. Por último, com um simples exame da descrição dos fatos e enquadramentos legais no corpo do auto de infração, verifica-se com muita clareza e objetividade quais são os dispositivos invocados para a aplicação da multa. Seguindo-se daí detalhamento de cada fato gerador, não havendo razão para alegação de cesseamento de defesa por ausência de descrição. Para concluir, não tendo havido cesseamento de defesa, tendo sido expedidas decisões por autoridades competentes, com todos os requisitos estabelecidos na legislação de regência, é de se rejeitar a preliminar de nulidade. Muito bem. A ilegitimidade passiva. A questão da ilegitimidade passiva é bem conhecida dessa turma. A turma tem um posicionamento bastante unânime nisso aqui. O fato típico da infração subsume-se na hipótese expressamente registrada no auto de infração. O artigo 107, 4, Neste tópico, a principal alegação da recorrente é a ausência de responsabilidade do agente marítimo quanto à infração. Argumenta que o agente marítimo não responde diretamente, nem tampouco pode ser solidariamente responsável por absoluta falta de previsão legal. Em outras palavras, alega a ilegitimidade passiva do agente marítimo. Então, eu cito aí. Eventual obrigação de recolhimento dos tributos descritos na respeitável decisão hora combatida não é da recorrente, mas sim do transportador marítimo. Retorne-se ao núcleo legal da autuação para agora acentuar outro ponto. Então, eu cito o Decreto-Lei 3766, o EC, aplicado à empresa de transporte internacional e, inclusive, a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a porta ou agente de carga. O artigo 37 do mesmo diploma combina-se perfeitamente com o anteriormente citado para esclarecer que o agente marítimo está incluído na expressão agente de carga. Aí o Decreto-Lei 3766, parágrafo 1º, o agente de carga, assim considerado qualquer pessoa que, em nome do importador e do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide e desconsolide de carga e preste serviços conexos. E o operador portuário. A IN 800-07 ainda
expressa isso ainda melhor. A empresa de navegação é representada no país por agência de navegação, também denominada agência marítima. Então, nós vamos continuar aqui até chegar nesse conjunto de decisões dessa turma e também da Câmara Superior, que nós temos utilizado aqui sistematicamente para amparar a decisão de considerar o agente marítimo também responsável por essa infração. Então, nesse sentido, não assiste razão à recorrente. Denúncia espontânea. A questão da denúncia espontânea também já está bastante discutida e decidida por essa turma. Nós temos, para não alongar muito, eu cito aqui a súmula CARF número 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrente da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita para a prestação de informações à administração aduaneira. No mérito, o que realmente interessa é aqui no mérito. E essa questão que o patrão da empresa trouxe aqui brilhantemente, essa solução de consulta número 2, que eu também acho que deva ser aplicada. No ponto, tudo que alega a recorrente está reproduzido abaixo. Assim se compete ao transportador pedir as retificações, ele cabe imputar as penalidades daí decorrente. Tem esse ponto aqui também. Em outras palavras, a recorrente afirma que apenas retificou informação que já havia sido inserida no sistema dentro do prazo estabelecido pela legislação pertinente, e desta forma descaberia a multa aplicada. A alegação, contudo, veio sem qualquer suporte probatório, nenhum documento nos autos que apoie a tese da retificação da informação, que seria imprescindível para contraditar a decisão recorrida. De qualquer modo, é necessário verificar se houve ou não a retificação como um primeiro passo da análise de mérito. A autoridade fiscal, logo no início da descrição dos fatos, registra que a empresa, abre aspas, deixou de prestar informação tempestiva sobre as cargas descritas, entendendo, portanto, que de retificação não se tratava. No entanto, quando descreve isoladamente cada um dos fatos geradores, demonstra que, em alguns casos, houve, de fato, alteração para o fim de inclusão de carga. A decisão recorrida, por sua vez, não adentrou ao problema de caracterizar, em cada caso, em cada fato gerador, a natureza da informação prestada. Quando eu digo aqui a natureza da informação prestada, se era informação nova ou se era retificação de informação. Isso, hoje em dia, é essencial para as DRJs observarem e também para esse colegiado, pois entendeu que, independente desta caracterização, prevalece a penalidade em razão do parágrafo 1º do artigo 45 da IN 800. Que esse artigo aqui, que a DRJ utilizou, configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e conhecimentos entre o prazo mínimo estabelecido nesta instrução normativa, observada as rotas e prazos de exceção e a atracação de embarcação. Ocorre, porém, que o dispositivo citado fora revogado pela IN 1473 de 2014, e, neste caso, por força da retroatividade benigna, CTN artigo 106, 2A, deixa de produzir efeitos em relação aos fatos geradores do auto de infração em exame. De qualquer forma, resta a questão de saber, em cada caso, a natureza da informação prestada. Por exemplo, em relação ao fato gerador 01, são 13 fatos geradores, tá? Em relação ao fato gerador 01, a autoridade fiscal registrou a ocorrência nos seguintes termos:
A empresa informou inclusão de carga no CE mercante após a atracação do navio, e não com 48 horas de antecedência, conforme previsto no inciso 3. Em relação ao fato gerador 02, a autoridade fiscal registrou a ocorrência no seguinte termo: a empresa não só deixou de informar o manifesto com 48 horas de antecedência em relação à atracação do navio, conforme previsto, como também informou após a atracação da embarcação. Em relação ao fato gerador 03, a autoridade fiscal registrou a ocorrência no seguinte termo: a empresa deixou de informar o CE Mercante House com 48 horas de antecedência. Em relação ao fato gerador 04, a autoridade fiscal registrou a ocorrência no seguinte termo: deixou de informar. Vou só agora pegar o núcleo aqui da autuação, tá? E no 6 e 7, informou alteração do CE Mercante. Em relação aos fatos geradores 8 e 9, deixou de informar alteração. Em relação ao fato gerador 10, a autoridade fiscal deixou de informar alteração de carga. A empresa, 11 e 13, a empresa informou alteração de item. E o 12 associou o CE Mercante ao manifesto após a atracação do navio. Respaldam as conclusões da autoridade fiscal os documentos comprobatórios, as folhas 17 a 47, que não foram contestados pela recorrente, nem em sede de impugnação, nem no recurso voluntário que ora se examina. Porém, de acordo com tais conclusões, os fatos geradores 1, 2, 3, 4, 5 e 12 correspondem a prestações de informações a destempo. Mas os fatos geradores 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 correspondem a retificações de informações anteriormente prestadas. Ora, a penalidade prevista no artigo 107, inciso 4, alinéa do Decreto-Lei, não alcança a retificação de informação, mas omissão consistente em deixar de prestar informação no prazo. Neste sentido, a solução de consulta interna número 2, de 16. Então, o patrão da empresa já leu essa solução. Assim, considerando tal linha de entendimento e ainda as provas constantes dos autos, das multas aplicadas conforme auto de infração, folhas 7 a 8, resulta. Então, eu mantive algumas dessas 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6 foram mantidas. E 7 foram canceladas. Disposto, voto por conhecer do recurso, dando de parcial provimento para cancelar as multas aplicadas relativas às datas de referência conforme tabela acima. É o voto, senhor presidente. Perfeito, doutor Ronaldo. Eu só fiquei com uma única dúvida. Estou dando uma lidinha aqui nessas últimas multas aqui que você excluiu em virtude da solução de consulta interna, né? É porque o artigo da IN que a DRJ citou, ele já tinha sido o parágrafo 1º do artigo 45. Já tinha sido revogado. Senhor presidente, doutor Ronaldo, o senhor pode, por gentileza, informar só quais foram as multas que o senhor está mantendo? Estou mantendo de 1 a 5, só de 1 a 5, e depois a 12. A tabela você não tem, né? A tabela você não tem aí. Mas pelos fatos geradores do auto de infração,
eu estou numerando 1, 2, 3 até o último, né? Começando Sim. da primeira data, do mais antigo para o mais novo. Uhum. Então, as 5 primeiras e depois a penúltima. Eu estou mantendo. O resto tudo sendo cancelado. Tá. Só vou lê-las aqui. Eu tenho um entendimento um pouco diferente da turma, acho que fui vencido nessa matéria em relação à solução. Eu já vi, só um segundo, Felipe, vou passar a palavra assim. Em relação a essa matéria, porque aqui não está especificado, né? Eu queria saber, Ronaldo, se essas informações foram devidas à alteração superveniente, alguma modificação, algum fato novo. Porque eu sigo, na verdade, nos meus votos, a interpretação dada pelo STJ. O último RESP que eu vi, pelo menos coloquei em voto, foi o RESP 1.846.073 de São Paulo, junho de 2020, junho do ano passado. No item da ementa, no item 12 da ementa, o ministro diz o seguinte: a solução proferida na consulta interna COSIT, número 2 de 2016, por excepcionar a aplicação da infração prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das informações já prestadas, comporta interpretação restritiva. Extrai-se dos fundamentos do referido ato administrativo que a solução proferida na consulta se aplica às retificações que, abro aspas, podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior, fecha aspas. Ou seja, decorrentes de, aqui é a parte mais importante, né? Decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex. É uma interpretação no caso de, imagina, o cara tem que cumprir o prazo. Não é a mesma situação de, vamos fazer uma comparação meio grosseira aqui, mas talvez dê para visualizar. Declaração de imposto de renda. Tem até 30 de abril para entregar, tá, não quero pagar a multa, vou entregar ela zerada. Entrega ela zerada, cumpro minha obrigação, não incido na multa, depois eu apresento a retificadora. Bom, no caso aqui, a interpretação dada pelo STJ foi de que não é qualquer retificação que vale para afastar a multa, é apenas aquelas decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial e que não seja um mero erro ou negligência do operador no momento em que ele insere os dados. É por isso que eu estava ali questionando qual o motivo, mas também tem a questão da revogação do artigo, né? Bom, por ordem aqui, eu não estava acompanhando, eu estava fazendo a leitura, mas eu lembro que o primeiro foi o Luiz Felipe, aí depois vai para a palavra para a Fernanda, depois para o conselheiro Oswaldo, então. Obrigado, presidente. Eu também concordo que tem que ver a natureza da retificação e tem um outro fator também que reflete meu entendimento, que eu acho que a multa só pode ser afastada em caso de retificação se houver, na minha opinião, uma retificação anterior que foi dentro do prazo. Então, você tem que ver se aquela informação que foi retificada havia uma informação prévia dentro do prazo. Não fica simples, ele já descumpriu o prazo inicialmente, vai lá, retifica e depois pede a aplicação da solução de consulta. Então, eu estava tentando procurar aqui nos autos, não sei se o relator pode me ajudar, se tem nos autos aqui a data da informação original, porque eu vi que ele fala, da forma como o relator colocou, ele fala assim, vários itens lá do auto de infração, ele fala assim, inclusão, 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 aí quando ele chega naqueles fatos geradores lá, onde ele fala em alteração, né? Só que eu não achei, eu estava tentando localizar aqui, não sei se algum colega já viu também, se tem a data da informação original. Se ela também já foi extemporânea, para mim não cabe afastar. As folhas que eu citei aí é de 17 a 47, os documentos comprobatórios do auto de infração. Ronaldo, enquanto você dá uma olhadinha,
Luiz Felipe, eu posso passar a palavra para os outros conselheiros, enquanto ele pesquisa lá. Fernanda, por favor. Concordo com o Luiz Felipe, eu acho que faz total sentido, né? Para a gente ter uma retificação, a gente tem que ter uma prestação de informação válida, eu acho que esse é o entendimento da turma em várias questões. Agora, Lázaro, eu não discordo do que você falou, e acho que eu acho que essa decisão, ela não é vinculante, né? Ela não foi recurso repetitivo, mas, assim, eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com uma questão, porque o superveniente, ele pode se dar em muitas situações, principalmente quando o declarante, ele não é quem, de fato, faz a informação, né? Ele vai prestar a informação que um terceiro vai passar a ele. Então, obviamente, ele não pode apresentar uma declaração zerada, e acho que, assim, discordo que o imposto de renda seja um exemplo fácil, por quê? Porque você tem um prazo bastante razoável depois que termina o período a ser declarado para que você faça a prestação de informação e coleta dos documentos. Comércio exterior, tudo é muito rápido, e por uma série de questões, pode ser que o transportador tenha dito, olha, eu embarquei a mercadoria XYZ, mas no final talvez uma tenha ficado para trás por algum motivo. Então, assim, acho que, obviamente, uma declaração zerada, isso é um fato, a gente tem que analisar caso a caso, mas me parece que a maior parte das retificações ocorrem justamente por uma questão superveniente, que é o transportador, no momento posterior, avisar o declarante que algo do que deveria ter sido carregado não foi, né? Então, assim, acho que aqui a razoabilidade está em justamente a gente entender que muitas vezes o fato superveniente é essa mudança de informação diante do que originalmente seria transportado e por algum motivo não foi, né? Então, de novo, declaração zerada é um caso que realmente não tem que ser aceito, mas pequenas diferenças de peso ou um item ou outro que foi inserido ou tirado, isso faz todo sentido. Principalmente porque, antes da fiscalização começar, e em período razoável, não tem prejuízo ao controle, pelo contrário, né? Doutora Fernanda, mas eu acho que as suas colocações, na verdade, estão até no mesmo sentido do RESP, que, na verdade, a primeira coisa é dizer que o RESP realmente ele não é um repetitivo. Uma decisão não é vinculante. Mas quando ele fala, ele diz que decorrente de fato supervém ao registro inicial. Então, o operador ele faz um registro inicial com base nas informações que são dadas. Aí depois o responsável não é aquilo ali não, a informação é outra. Aí ele vai lá retificar. Eu concordo que não houve um mero erro ou uma negligência do operador. Isso seria aceitável, então. Não, eu só quis trazer para a realidade do comércio, porque eu acho que da forma como o senhor colocou, talvez a gente pudesse reduzir muito o que seria o fato superveniente. Eu acho que nesse caso aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, era só isso. Eu quis trazer a discussão para, de fato, o comércio exterior. Doutor Oswaldo e, em seguida, doutor Gustavo. Nós já, o conselheiro Lázaro, como bem rememorou, e também o conselheiro Ronaldo bem rememorou, nós votamos esse mesmo tema no acórdão da aliança, o conselheiro Ronaldo, eu, conselheiro Leonardo e conselheira Fernanda já estavam presentes. O conselheiro Lázaro levantou exatamente a mesma tese com base nesse RESP do Superior Tribunal de Justiça. Mas já que estamos aqui com conselheiros novos, eu acho que vale a pena a gente rememorar algumas coisinhas, tá? Em primeiro lugar, como bem lembrou o conselheiro Ronaldo, existia um parágrafo na instrução normativa na IN 800 de 2007 que previa justamente essa multa. Ela dizia, olha, retificação, multa por deixar de informar a atracação estava no caput. E no parágrafo primeiro dizia, olha, também se considera deixar de informar, retificar a informação. Então, você já vê aí se uma coisa e a outra coisa fossem a mesma coisa, não precisaria um parágrafo para dizer que as duas são a mesma coisa. Acho que já começa por aí. Segundo, quem elaborou essa consulta da Coana para a COSIT, a Coana pegou, não que seja vinculante para a gente, mas assim, acho que vale a pena a gente debater o teor dessa solução de consulta. A Coana consultou a COSIT sobre a aplicação desta multa. E quem fez a consulta foi justamente a Lisiane,
a conselheira Lisiane, que também é dessa casa, e que fez justamente esse questionamento. Olha, e aí, retificação é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? E, no seu relatório, a solução de consulta da Coana descreve que seu intuito é estabelecer, dentre outros pontos, que as retificações e alterações promovidas intempestivamente das informações já prestadas anteriormente no sistema não se configuram como informação fora do prazo. Isso porque, aí prossegue a Coana, a multa é cabível por deixar de prestar informação e que, ainda que a retificação não se configure como denúncia espontânea, o texto legal determina que a penalidade é cabível com o não cumprimento da obrigação, vírgula, e não com o seu cumprimento incorreto. Tá lá, assim, todas essas coisas que nós estamos pensando, a Coana pensou, e prossigo, né? Evidentemente, é claro que ao responder à consulta, a COSIT explicita que as retificações podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior. Contudo, antes disso, no mesmo parágrafo, a COSIT conclui que infere-se ainda da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo específico. De novo, o não cabimento da aplicação da referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo específico. Ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações estabelecidas no artigo 27A e seguintes da IN 800. E aí tem lá alteração de CE, inclusão de carga, alteração do número de manifesto, alteração do porto de origem, alteração de todas as coisas, está lá no 27A da IN 800. Aí, em conclusão, no mesmo parágrafo, logo após a oração, podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior, diz a COSIT, as alterações ou retificações intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa. Desta feita, aí com o eminente, o STJ ele é um órgão máximo de interpretação da legislação constitucional, merece todas as vênias e respeitos do mundo, mas assim como a solução de consulta aqui para nós não é vinculante, a decisão de um ministro do STJ, menos ainda. Inclusive o STJ ele tem o costume de sambar na matéria aduaneira, né? Uma hora está para um lado, outra hora está para o outro, uma hora está para um lado, uma hora está para o outro, e foi assim, e cinco exemplos, né, para não dizer que eu estou dizendo besteira. IPI de Trading Company, inclusão de capatazia no imposto de importação. Então, o STJ ele tem os seus momentos, é um órgão respeitadíssimo, amo todos os ministros, são extremamente competentes, mas tem esses, assim como nós temos os nossos deslizes, né, somos todos seres humanos, afinal de contas. Então, resta claro que para a Coana e para a COSIT não tem essa multa, não existe mais. Correção de informação anteriormente prestada não configura multa, até mesmo porque, como bem aventa a Coana, ainda que efetivamente atrapalhe a fiscalização aduaneira, tal qual a omissão de informação, retificar é diferente de omitir. Eu acabei de falar para vocês. Retificar exige duas ações. Uma primeira ação que você informa e uma segunda ação que você corrige. Omitir é a ausência de ação, não há ação na omissão de informação. Isso é bastante relevante. E, ademais, ainda analisando a jurisprudência citada pelo conselheiro Lázaro, segregar informações que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior de outras, sequer faz sentido lógico ou sentido legal. Lógico, por quanto, se o cidadão deve, por imposição legal, descrever a informação do sistema e retificá-la, por evidente que ela é necessária. Ou seja, isso quem está dizendo não sou eu. Se você for olhar o artigo 312 da Convenção de Kyoto revisada, ele diz que nas declarações das declarações aduaneiras só serão incluídas informações necessárias. Não há informação lá que não é necessária. Ah, mas essa informação é necessária para o controle? Essa informação não é necessária? Não existe isso. Se não fosse necessária, não era obrigação legal. Enfim, para mim,
Oswaldo, e encerrando essa breve, mais longa intervenção, qualquer informação, não importa a natureza da informação. Isso quem escolheu foi o legislador. Pô, mas no caso concreto pode ser problemático? Sim. Se o cara informou uma NCM e depois certificou para outra NCM, vamos descobrir por que ele fez. Ele estava subfaturando, ele estava querendo passar documento falso. A infração posterior é que importa, não a anterior. Querer antecipar o sumantum opus para uma coisa que já aconteceu para o dano efetivo, acho que é algo problemático. Então, é por isso que eu acompanho integralmente o conselheiro Ronaldo, faço todos os aplausos possíveis e imagináveis, estão muito bem fundamentado a acordo do conselheiro Ronaldo. Só uma dúvida, doutor Oswaldo. Então, para você, qualquer alteração que seja, qualquer retificação que seja admissível, não importa qual natureza foi prestada, se decorreu de erro, de negligência, não importa. Tá, o que eu acho que não é possível é assim, que não existe na prática. Mas vamos imaginar que fosse possível você informar um CE mercante sem NCM. Não é possível, tá? O sistema ele não aceita. Você aperta Enter lá e ele diz, não dá. Que você deixasse de informar uma NCM, deixasse de informar o CE mercante, deixasse de informar uma descrição da mercadoria, ou informasse uma NCM 000000000, só para informar, para o simples fato de informar. Aí sim a gente poderia discutir, mas olha o que nós estaríamos discutindo. Negligência, culpa. E aí eu pergunto para vocês, o artigo 136 do CTN e o artigo 95 do Decreto-Lei 3766 prevê a culpa ou a negligência como fato de infração, como requisito de infração? Não. Então, se não vale para o bem, não vale para o mal. Aí a gente tem que discutir a infração subsequente. Qual é a infração subsequente? Pô, o cara deixou de informar ou informou que estava transportando gado vivo e, na verdade, estava transportando bife para fugir do mapa. Bom, então ele não cometeu um simples erro na descrição aduaneira. O que ele cometeu foi uma fraude, punida com o perdimento da mercadoria ou seu valor aduaneiro equivalente. A multa transmuda-se. Agora, nós fixarmos uma baliza como negligência ou culpa em eligendo, isso não faz o mínimo sentido, com todas as regras possíveis, não faz o mínimo sentido, quer para o artigo, não estou falando, se tratássemos de tributo pelo 135 CTN, mas como não estamos tratando de infração aduaneira, para os artigos 95 seguintes do Decreto-Lei 3766. Perfeito, doutor Oswaldo. Doutor Miller, eu vou lhe pedir só um minutinho antes de ele passar a palavra, só para o conselheiro Ronaldo, ele está ali para nos dar duas respostas. Uma para o conselheiro Felipe, né, e outra para mim, sobre a natureza dessas retificações. Eu realmente concordo com a parte dos argumentos do doutor Oswaldo. Como a gente aqui tem uma aplicação de um auto de infração de multa, né? Talvez a autoridade fiscal tivesse que demonstrar na aplicação dessa multa esse erro e essa negligência, né? Tivesse que ficar perfeitamente demonstrado para que não fosse uma simples retificação de alteração superveniente, tal, de informação. Não, aí é o questionamento do doutor Ronaldo, não sei se o auditor fiscal fez isso. E a resposta do doutor Luiz Felipe, Ronaldo, por favor. Em seguida, a palavra para o conselheiro Miller. Não, presidente, eu tenho pouca coisa a acrescentar ao que eu mesmo já disse e também essas considerações do conselheiro Oswaldo. O que é importante entender aqui é essa sistemática, né? A lei, essa questão da retificação é algo que já entra antes ou depois da solução de consulta como interpretação. Porque a lei fala em deixar de prestar informação. Então, evidentemente que com o tempo as questões surgem. Nenhuma lei fecha completamente tudo. Não existe isso. Então, é o que se chama de textura aberta da linguagem. Por mais que se tente fechar, você nunca vai conseguir.
Então, deixar de prestar informação. Mas eu prestei um pouco de informação e acrescentei alguma coisa. Isso, eu incorro nessa multa? Então, daí é que a IN veio para resolver isso, esse artigo 45, dizendo, olha, retificar também é deixar de prestar. Mas só que foi revogado. E isso tem muita importância. Depois a solução de consulta veio, olha, retificar não é deixar de prestar informação. Agora, no caso concreto aqui, o que acontece? O auditor descreveu cada caso. Cada fato gerador desse, ele descreveu. Olha, aconteceu tal e tal coisa, a empresa incluiu, a empresa alterou. E juntou as provas disso, que eu disse que está aí nas folhas 17 a 47, para cada caso. São 13 casos, né? E aí teríamos que consultar. Concretamente, a Lídia aqui, a empresa não contestou esse conjunto probatório, que é a fiscalização, nem essa descrição da fiscalização. Então, eu estou entendendo que isso é matéria não controvertida. Então, pela própria descrição do fiscal, quando ele diz alterou, e tudo que a empresa quer é dizer o seguinte, se alterou é porque já tinha uma informação prestada antes, independente do que já tinha sido prestado. Então, é nesses termos que eu digo que todas essas que significam uma alteração, independente desse posicionamento respeitabilíssimo do STJ, eu entendo que não deva... Eu acredito que a solução de consulta aqui veio... Esses prazos são muito apertados, a gente sabe que da aduana, no sentido de demonstrar que, se houve alguma informação, como esse exemplo mesmo que o presidente deu, se houve algum tipo de declaração do imposto de renda pessoal física, aliás, eu tenho que mandar a minha, que eu ainda não mandei. Se vou dar a informação e depois incluo lá, olha, eu recebi também de aluguel tal coisa, não cabe aquela multa a mais. Então, é nesse sentido aí, presidente. Espero ter esclarecido alguma coisa. Eu vi aqui, presidente, eu olhei as mercantes, e realmente o conselheiro Ronaldo está, a primeira parte que respondeu do conselheiro Luiz Felipe, ele está absolutamente correto. No que houve a informação fora do prazo, a fiscalização tipificou como informação fora do prazo. No que houve retificação, a fiscalização tipificou como retificação de informação. Prestou no prazo, retificou fora do prazo. E eu vi aqui também, posso estar errado também pelos pedidos de retificação, que a imensa maioria é alteração de peso. Tinha um peso líquido e um peso bruto, mudou. E isso é super comum, porque a pesagem na exportação ela não é tão lá fora, porque você, antes de entrar no terminal, funciona a mesma coisa que aqui, só que com espelho. Antes de entrar no terminal alfandegado, a mercadoria é pesada, medida, porque você tem o custo de armazenagem, isso vai entrar no container, muitas vezes o frete é cobrado em cima de peso bruto e cubagem, especialmente o frete aéreo, mas o marítimo também. Então, é feita uma pesagem e uma medida que muitas vezes não é tão acurada assim. Tá? E existem também determinados materiais, especialmente granel ou carga solta, que você acaba tendo perda de mercadoria e dá essa diferença. Aí, quando ele vai entrar novamente no armazém alfandegado, se pesa e fala, opa, o peso está diferente do que está no BL. Tá? Então, explicando o que é a imensa maioria, a diferença de peso bruto e peso líquido, e o porquê que isso acontece, que é muitas vezes uma falta de esmero lá, tá? Lá, que a gente fica achando que a gente que
comércio exterior a gente cachorro sem dono, quando muito pelo contrário. O comércio exterior brasileiro é um dos, especialmente a aduana, é uma das melhores do mundo, disparado. Obrigado, Oswaldo. Vamos tentar organizar aqui as falas, tá? Eu vou devolver primeiro ao conselheiro Luiz Felipe, para que ele possa esclarecer a dúvida dele, que eu pedi licença já para que as outras pessoas falassem, né? Enquanto o doutor Ronaldo esclarecia. Então, vamos ver se o doutor Luiz Felipe já se encontra satisfeito com as explicações. Em seguida, doutor Miller. Em seguida, o doutor Leonardo Mello, para algum esclarecimento de fato que ele precisa prestar. E aí eu peço que a gente encerre com a doutora Fernanda, para a gente não se estender mais nessa discussão, tá? Então, pedir para ninguém mais, acho que, a não ser que seja algo realmente muito importante. Com a palavra, doutor Luiz Felipe, depois doutor Mila, doutor Leonardo, doutora Fernanda. Presidente, eu acho que a gente está com um entendimento muito próximo, todos nós, tirando alguns detalhes em relação à retificação ou não, e eu quero me alinhar a isso. Eu acho que tem que ser observado caso a caso. A extensão da aplicação da multa por retificação é completamente ilegal. Eu vivenciei isso aí, eu sempre fui contra esse dispositivo da IN, que estendia a aplicação por retificação, e foi isso que motivou a solução de consulta COANA. Eu estava lá na administração aduaneira nessa época, e se a gente observar, só no caso concreto que eu queria chamar a atenção, 2 detalhes. O primeiro, que o próprio fundamento do auto de infração é alteração. E isso, se você olhar, o carga, o Siscomex carga, ele tem várias travas, como a doutora Fernanda colocou, ela está correta, ele não permite qualquer interação, e uma das travas que ele colocava era o bloqueio. Então, se você olhar nos extratos lá, o próprio bloqueio, que motivou o bloqueio, que motivou a ação fiscal e a autuação, foi a alteração, né? Então, eu não achei aqui a data da informação original, mas eu imagino que ela tenha sido, porque o que motivou a autuação foi a alteração, o que motivou o bloqueio foi a alteração. Então, eu vou acompanhar o relator, presidente. Já adianto meu voto. Obrigado. Doutor Mila. Senhor presidente, serei breve. Eu penso que a discussão aqui está na capitulação do auto de infração, que define aí a infração como prestar informações, que a linha é. O que a gente está discutindo sobre informação fictícia ou qualquer outro tipo teria que ser capitulado na linha C, que é embaraçar. Então, acho que essa discussão sobre dolo ou motivação da informação, se prestou um peso fictício somente para poder informar ali no sistema, teria que ser capitulado na linha C e não pela linha E. Então, no caso da linha E, está discutindo, ele prestou informação? Prestou. Retificou? Não tem multa. Então, se ele quisesse discutir uma questão relativa à informação fictícia, teria que apresentar o auto de infração na linha C, que seria por embaraçar a fiscalização. É só isso. Perfeito, doutor Miller, doutor Leonardo. Na verdade, eu ia destacar esse ponto que o conselheiro Miller trouxe e também sinalizar que, em todos esses casos mantidos aí pelo conselheiro Ronaldo, chamar a atenção para 2, particularmente, né, o fato gerador 4 e 5. Se os senhores olharem, a diferença de prazo para fazer os 48 horas, no caso da infração 5, são 7 minutos. Na infração 4, são 4 ou 5 horas. Ou seja, a informação foi prestada, mas por esse rigor aqui tão extremado, a capitulação e a penalidade está sendo mantida, entendeu? Ou seja, quando a gente lê a solução de consulta, a gente entendeu que prestei a informação, ainda que em observância do prazo, seria o caso de afastamento. Mas trouxe esses 2 exemplos em que está nos 2 dias de diferença e por horas ou minutos. E aí até o doutor Ronaldo manteve essas 2 autuações. Eu só fiz esse destaque para reflexão de todos. Obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Doutora Fernanda. Opa, na verdade, meu comentário era bem anterior, acabou se perdendo um pouco aqui, mas só porque, como o presidente ele ressaltou muito a questão de negligência, a gente tem que lembrar que aqui é um lançamento e essa negligência ela teria que ficar demonstrada, né? Então, de novo, aí todo esse cuidado que a gente tem que ter e razoabilidade, porque não parece que é o caso dos autos. Então, de novo, era só o que eu tinha para falar. Perfeito. Vamos entrar em regime de votação. Doutor Luiz Felipe, como vota?
Vou acompanhar o relator, presidente. Obrigado. Doutor Oswaldo. Acompanho o relator. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor Gustavo. Acompanho o relator. Doutor Miller. Com o relator, presidente. Doutor Leonardo. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para cancelar as multas aplicadas relativas às datas de referência discriminadas pelo relator. Fez sustentação oral o patrão do contribuinte, doutor Leonardo Vinícius Corrêa de Mello, OAB Rio de Janeiro, número 137721, escritório Garboá mais Mello, advogado. É isso, doutor? Tudo certo? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos pelos debates aí, pela atenção. Obrigado também. Até uma próxima. Um abraço, um bom trabalho e boa sessão a todos. Muito obrigado. Pergunto ao relator, ao doutor Ronaldo, esse processo 145 é a mesma situação? Apenas você excluiu algumas multas? É necessário a gente abrir aqui o voto? Presidente, infelizmente, tenho que comunicar que não tem nada a ver um com o outro. Ah, tá bom. Ok. Vamos, então, para o item 145 da pauta. Presidente, esse daqui é um processo de vistoria aduaneira. Eu pensei até que era esse processo que a empresa tinha constituído advogado para fazer a sustentação oral. Então, é um processo de vistoria aduaneira em que, quando o container foi aberto e as caixas foram abertas, se verificou que muitas caixas estavam violadas, estava faltando mercadoria, e o importador, então, pediu que se abrisse um procedimento de vistoria aduaneira. Nesse procedimento de vistoria, se concluiu uma responsabilização do transportador. E, por consequência, o agente marítimo foi responsabilizado. Aqui tem essa MSC Company, que é o transportador, e tem a MSC do Brasil, que é o agente marítimo. Então, quem está se defendendo aqui é o agente marítimo, mas a responsabilização é do transportador. Então, a empresa vem com aquelas... Primeiro, com a questão da ilegitimidade, mas depois tenta alegar aqui que a responsabilidade não é do transportador, e seria do depositário. Teria sido durante a custódia do depositário que teria sido violado as caixas importadas. Essa é a discussão. Esse é o relatório. Vamos direto ao voto. Se precisar, a gente volta aqui. Perfeito. Ilegitimidade passiva. O lançamento efetuado por meio de notificação de lançamento constituiu crédito tributário relativo a impostos e IPI, houve extravio de mercadorias, então foram constituídos os tributos, e IPI e contribuições, PIS e COFINS, acompanhados de juros e de multa, mas a multa apenas no caso do imposto de importação, ok? Aplicada em razão de extravio de mercadoria apurado em ato de vistoria aduaneira. A multa proporcional ao imposto de importação subsumiu-se na hipótese expressamente registrada na notificação de lançamento, folhas 2 e seguintes, constante do artigo 106, inciso 2, a linha D, do decreto 3766, que abaixo se transcreve. Aí, a multa de 50%, observe lá em cima, aplica-se as seguintes multas proporcionais ao valor do imposto incidente sobre a importação.
50% pelo extravio ou falta de mercadoria. Não houve aplicação de multas em relação aos demais tributos, claro. A recorrente não contesta a conclusão da vistoria aduaneira, no que concerne a constatação de extravio de mercadorias, nem a apuração do crédito constituído. É uma matéria não controvertida, tá? Não contesta a conclusão da vistoria aduaneira no sentido de que há uma falta de mercadoria. E nem com relação à apuração do crédito, limitando-se a apontar a ausência de responsabilidade do agente marítimo quanto à infração acima descrita. Aí, essa ausência de responsabilidade tem dois argumentos. Primeiro, a ilegitimidade passiva. E segundo, que não haveria nexo de causalidade porque essa mercadoria teria desaparecido já na custódia do depositário. Argumenta que o agente marítimo não responde diretamente, nem tampouco pode ser solidariamente responsável por absoluta falta de previsão legal. Em outras palavras, alega a ilegitimidade passiva do agente marítimo. Aí eu cito aqui um pedacinho do recurso. Isto porque, atuando o agente marítimo como mandatário do transportador, exercendo uma função de auxiliar da navegação, coordenando os aspectos logísticos administrativos da escala do navio, tal situação não tem o condão de torná-lo, ipso facto, vinculado às obrigações tributárias do mandante. O agente marítimo não tem nenhuma vinculação direta ou indireta com o fato gerador do imposto de importação, nem mesmo tem qualquer relação contratual com o importador. Então, são esses dois argumentos, aí bem sintetizados aí nessa citação. A autoridade fiscal, porém, registrou na própria notificação de lançamento base legal suficiente para definir a responsabilidade da agência pelo imposto, a saber que é o artigo 32, inciso 1, parágrafo único do inciso 2 do Decreto-Lei 3766. É responsável o transportador, é responsável solidário, o representante do país. Observe-se que a hipótese de extravio de mercadorias está expressamente prevista tanto no Decreto-Lei 3766, artigo 41, quanto no próprio Regulamento Aduaneiro, artigo 661, extravio de mercadoria. Por outro lado, a IN 800 é legalmente autorizada. A instrução normativa legalmente autorizada. Artigo 37 do Decreto-Lei 3766 dispõe que a empresa de navegação é representada no país por agência de navegação, também denominada agência marítima. Então, a referência nessa instrução normativa a transportador abrange a sua representação por agência de navegação ou por agente de carga. O colegiado de primeiro grau apresentou bastante argumentos no sentido de que a responsabilidade abrange também a agência marítima. Aí eu vou citar aí esse pedacinho que está em negrito no final, o último parágrafo aí dessa citação. No que tange a condição de ser o impugnante o efetivo representante do transportador, não há dúvida quanto a isso, seja porque, é só porque a matéria de fato eu estou citando aqui, porque é agente marítimo do transportador que não possui sede própria no país e também porque assim age. Para operar junto a portos e repartições alfandegárias, é preciso se cadastrar e se credenciar, apresentando a documentação pertinente. Ora, é nessa condição de representante legal do transportador que o impugnante tomou ciência, por exemplo, na intimação de folha 188 para a participação nos atos da vistoria aduaneira. Quer dizer, a agência marítima ela acompanhou toda essa vistoria. E é também na condição de representante legal do transportador que a agência marítima assina o termo de vistoria aduaneira. Eu reproduzo aí. Você vê que está aí MSC do Brasil e o transportador é MSC Internacional. Muito bem. Consta ainda nos autos declaração da agência onde junta documentos em defesa do transportador marítimo.
acrescentando que ficam ressalvadas que nenhuma responsabilidade será atribuída ao transportador marítimo, em referência ao processo de vistoria aduaneira. Então, se a agência marítima alega que o transportador não poderia ter nenhuma responsabilidade, depois ele também tira que ele também não pode ser responsável, eu não sei quem seria responsável por esse extravio de carga. Talvez seja o próprio importador, né, que importou e as suas cargas. Bom, assim conclui-se que a agência marítima MSC Mediterranean Shipping do Brasil, hora recorrente, representa o transportador marítimo Mediterranean Company e, de acordo com a disciplina legal, é responsável solidário pelo crédito tributário constituído na presente notificação de lançamento. Aqui eu cito aquele conjunto de decisões aqui da turma e também da Câmara Superior. Então, não assiste razão à recorrente quanto à tese da ilegitimidade. Nexo de causalidade. Aqui que realmente seria o ponto levantado pela agência marítima. Porque aqui é relevante porque a carga foi extraviada, só se soube disso quando se abriu o contêiner e as caixas, mas onde é que teria sumido essas cargas? Então, vamos lá. No mérito, alega recorrente que, em relação ao extravio de mercadoria, não existe qualquer participação do transportador marítimo, MSC Company, ou de seu agente, MSC BR, na operação em tela, o que os exime de qualquer responsabilidade por total ausência de ação ou omissão capaz de atrelar ao fato gerador encomenda. No entanto, no termo de vistoria aduaneira, TVA número 8/09, folhas 200 e seguintes, a autoridade fiscal registra e apuramos de conformidade com os termos dos artigos 105, inciso 1, e também do regulamento aduaneiro, que a responsabilidade pela falta é do transportador marítimo, qualificado no quadro 082, conforme demonstrado no quadro 16. Eu vou detalhar por que ele chegou a essa conclusão. No referido quadro 16 do TVA, demonstra-se, com a devida citação dos documentos comprobatórios, a violação e a fixação de lacres quando a carga estava sob controle e guarda do transportador marítimo. Verbos. Trata-se de vistoria aduaneira realizada a pedido do importador, em razão de ter sido constatada a fixação de lacre de aço na unidade de carga MSC 467.914, com a logomarca do armador, MSC Transportador da Carga, enquanto esta ainda estava a bordo sob seu controle, tanto no porto de Le Havre, França, quanto no porto de Antuérpia, na Bélgica, sendo que os conhecimentos de carga houses mencionados arrolam apenas o lacre MM 841489, que fora afixado no porto de Le Havre e assim recebido pelo armador, conforme consta do seu conhecimento master citado. Fato este comprovado pela descarga da unidade de carga mencionada no porto de Vitória, com os lacres MM 841489 e MSC 87087. Observe, então, que esse lacre foi afixado pelo transportador, esse último. Este último, desconhecido pelo embarcador da carga, e não constante também do conhecimento master, emitido pelo transportador marítimo, que não apresentou qualquer ressalva quanto à presença de seu lacre na citada unidade de carga e das razões para ele ali estar fixado. Ressalte-se que a empresa Terminal de Vila Velha, S.A., a administradora do terminal de descarga, encaminhou à alfândega, em 10/7/2009, correspondência ratificando que a unidade de carga mencionada descarregou do navio King Alfred com os lacres mencionados. Documento este apresentado à Comissão de Vistoria Aduaneira pela empresa MSC Shipping do Brasil.
conforme folhas 144 e 145. Então, o lacre original não estava intacto. Aí eu cito assim, contêiner descarregou com os lacres intactos. Isso é citação do recorrente. Pois no deslocamento entre terminais alfandegados se desprendera da unidade de carga, conforme relatado no termo de vistoria aduaneira. Referida unidade de carga foi objeto de trânsito aduaneiro entre o recinto alfandegado, administrado pela empresa Terminal de Vila Velha, até o recinto alfandegado Porto Seco, administrado pela empresa Tegma, ao amparo da DTC número tal, por meio da empresa de transporte rodoviário Vanam, com sede a rodovia tal. Tendo sido autorizado o prosseguimento do referido trânsito, mesmo sem a presença do lacre MM 841-489, que se desprendeu do contêiner durante a operação de descarga e trânsito até a portaria de saída do TVV. Pelo servidor da Receita Federal do Brasil, Marco Antônio Pereira Dantas, após constatar que a unidade de carga citada ainda estava devidamente lacrada, mas com o lacre MSC, aquele segundo lacre, não objeto de divergência quanto da descarga da unidade de carga do navio King, presente no momento da descarga e constante da divergência seal list emitido pela TVV e visada pelo responsável pela mencionada embarcação. Quando o contêiner estava pronto para ser aberto, apenas o lacre MSC guardava o volume, conforme relatado a folha 99. O referido contêiner foi transferido do TVV para a Tegma, aí só o negrito. Verifiquei que o lacre encontrado no contêiner, apesar de divergente do lacre constante do BL, apresentava a inscrição da MSC. Após verificado o lacre, foi aberto o contêiner e constatado que várias caixas estavam abertas com indícios de subtração de mercadoria. Então, vou ler esse restinho aí. Tendo em vista a situação da carga, o representante do importador demonstrou interesse em ingressar com pedido de vistoria oficial e, em consequência disso, o contêiner foi relacrado com o lacre da Receita Federal. O recorrente alega que o lacre adicional estava também intacto, o que se admite. O lacre adicional estava intacto. E pois foi justamente a presença deste elemento de segurança que permite inferir não ter havido violação de carga do terminal de Vila Velha até a abertura do contêiner no recinto alfandegado Tegma. O ponto fora bem assentado pela decisão de primeiro grau. Assim, não há que se falar em responsabilidade do depositário por não ter comunicado a violação do lacre original, uma vez que o lacre aposto pela própria MSC estava intacto, o que assegura, para além de qualquer dúvida razoável, que o extravio não ocorreu dentro do recinto alfandegado após a descarga, afastando-se a presunção de responsabilidade do depositário, alegada pelo impugnante, em face dos artigos 652 e 662. Portanto, encerrando, não assiste razão à recorrente, quando afirma não haver qualquer participação do transportador marítimo ou de seu agente na operação em tela, o que, pois, exime de qualquer responsabilidade por total ausência de ação ou omissão. Ao contrário, encontra-se bem suportada pelos documentos constantes dos autos que a violação da carga ocorreu quando as mercadorias estavam sob a responsabilidade do transportador internacional. Do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Perfeito, doutor Ronaldo. Com a palavra, conselheiro Oswaldo.
Só para eu entender a dinâmica que eu acho que para mim não ficou 100% claro. Tem um BL que era Europa-Brasil, Europa-Vila Velha. A carga chegou no terminal. Quando a carga chegou no TVV, o pessoal do depositário constatou que ambos os lacres estavam intactos. Ele não denunciou nenhuma violação de lacre. Mas ele não denunciar é o mesmo, né? O Código Civil diz que você recebe o conhecimento de transporte. Se você não apõe imediatamente ressalva, recebeu 100%. Vale para a gente, inclusive, né? Aí você entrou no armazém alfandegado. O importador registrou DTA. Porque não foi aqueles casos de DTA que o próprio transportador, quando vai fazer multimodal, vai entregar em outro lugar. Pelo que eu vi, o do BL era Porto de Vitória, o Porto de Vila Velha, o destino final da carga. Aí foi fazer DTA. No momento que foi fazer a descarga do container para fazer a nova carga, para fazer o DTA, é aí que se notou que o lacre estava rompido. O lacre original, vamos chamar de lacre original, aquele que o embarcador tinha posto, né? O embarcador da carga lá na Europa. Esse não estava mais quando a carga foi aberta. Não, tá. Não é minha pergunta. Minha pergunta foi constatado isso no momento em que a carga está dizendo aqui, porque não ficou muito claro descarga. Isso é a descarga do armazém para fazer a carga no caminhão para depois tocar para o EAD? É isso? Para o Porto Seco? Não, nessa descarga aí, o lacre se desprendera, mas a constatação da violação da carga só realmente quando se abriu o container e se abriu as cargas. Tegma. Lá no Tegma. Então eu vou apresentar a divergência. A responsabilidade, nesse caso, é do depositário. Ou no mínimo, do transportador rodoviário. Para mim não ficou 100% claro em que momento em que houve o desprendimento do lacre. Se o desprendimento do lacre ocorreu no momento em que o container saiu do recinto alfandegado, saiu do terminal de Vila Velha, para depois subir no caminhão, e se notou que se desprendeu, aspas, quer dizer que os perfumes que estavam lá dentro já tinham sido roubados. Não. Isso quer dizer que os perfumes já tinham ido. Agora, se foi no momento, e também se foi no momento do transporte entre o armazém alfandegado e o Porto Seco, chegou lá, foi fazer a descarga no Porto Seco, e lá no momento que foi fazer a descarga no Porto Seco é que se percebeu que se desprendeu o lacre. Aí é responsabilidade do transportador rodoviário nacional, porque ele é que prendeu, ele é que prendeu a carga, não do internacional. Para mim, só tem um que não é culpado, o transportador internacional, porque se você for olhar o conhecimento de transporte é muito claro. Europa, Vila Velha. Recebeu, você não disse, você não apôs qualquer coisa no conhecimento de transporte, aceitou, nego, toma que é seu. Isso vale igualmente para todo mundo, inclusive para a gente. O conselheiro Oswaldo, esse trabalho aduaneiro é bacana, que é um pouco detetive, né? Mas nós tínhamos 2 lacres. O terminal de Vila Velha, quando percebe que o lacre aposto, afixado pelo transportador internacional, ele está intacto, esse lacre. É esse lacre que, pelo meu raciocínio, e pelo raciocínio também da fiscalização, que garante que o depositário não teve nenhuma participação, porque esse lacre foi aposto pelo transportador internacional. De tal maneira que
todo esse trânsito aduaneiro, do terminal de Vila Velha até a abertura lá das caixas, esse lacre estava intacto, e esse lacre foi aposto adicionalmente pelo transportador internacional. O lacre que estava violado e que se desprendera foi o lacre original lá do embarcador na Europa. Foi essa dinâmica que eu entendi. Por isso que a fiscalização, quando foi na direção de apurar a responsabilização, ela percebeu, tem um elemento aí que é constante, desde a Europa até aqui, que é o lacre afixado pelo transportador internacional. Agora, tem o lacre que estava, mas parece que não estava firme, porque nesse trânsito aí ele se desprendeu. Mas o lacre do transportador internacional ficou intacto, desde a Europa até aqui. É mais ou menos essa visão. Agora, eu não sei, eu procurei ler os pontos aqui, porque é matéria de prova mesmo, eu concordo, os pontos aqui, e todos essa vistoria, ela está bem documentada. Agora, a empresa alega que não tem responsabilidade, porque o depositário não denunciou logo, mas observe-se que havia 2 lacres, e um lacre estava intacto, garantindo que, em tese, aquela carga lá foi entregue pelo transportador internacional intacta, sem qualquer tipo de violação. Mas vamos discutir mais um pouquinho aí para ver. Doutor Luiz Felipe, com a palavra. Presidente, eu acho que o que o doutor Ronaldo está colocando está claro aqui. Eu peguei 2 pontos aqui do processo. O primeiro deles é o termo de constatação do analista tributário. Estive nas dependências do Tegma Logístico de Transportes para acompanhar a desova do container vinculado ao BL e tal, tarará, tarará. O referido container foi transferido do TVV para o Tegma através da DTC tal, com divergência de lacre atestada por funcionário do NOA Capoba. Verifiquei que o lacre contado no container, apesar de divergente do lacre constante do BL, apresentava a inscrição da MSC. Após verificado o lacre, foi aberto o container e constatado que várias caixas estavam abertas, ou seja, ele chegou, acho que foi isso que o relator colocou, ele chegou com um lacre rompido e aposto um lacre do transportador intacto. E essa ressalva também foi feita na outra parte do processo, lá na frente, quando o depositário ele recebe. Informamos que, de acordo com nossos sistemas, a unidade de carga baixa relacionada descarregou do MV King Alfred, conforme descrito abaixo, e ele coloca o lacre aqui, o lacre é o lacre da MSC. Então, me parece que está correto essa colocação de que houve o rompimento durante o transporte, eles colocaram o lacre do transportador, ele desceu e caiu já rompido, e me parece isso, presidente. Agora ficou claro, aí eu retiro minha divergência. Aí ficou claríssimo, eu retiro minha divergência. Ok, então parece que chegamos a um consenso, né? Conselheiro Luiz Felipe, como vota? Com o relator, presidente. Conselheiro Oswaldo? Acompanho o relator. Perfeito. Conselheira Fernanda? Acompanho o relator. Conselheiro Gustavo? Com o relator. Conselheiro Miller? Com o relator, presidente. Conselheiro Leonardo? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. São 10h45, fazemos um intervalozinho de 5 minutos lá, e aí retomamos. Peço ao conselheiro Leonardo e ao apoio administrativo para interromper a gravação, por favor. Ela mais, pessoal, 5 minutinhos.